tarde a todos. Hoje temos um encontro diferenciado nesse Dia do Amigo. Aproveito para inicialmente cumprimentar a todos vocês, queridos alunos, a todas as famílias, desejar um feliz Dia do Amigo. Sintam-se todos abraçados, recebendo as melhores energias e dizer que para a Profiana cada aluno é um amigo muito querido e muito especial na minha vida, vocês sabem disso. Bom, eu estou vindo hoje para fazer uma aula diferenciada, que é a nossa hora do conto, como estava programado para essa semana, que se chama, um livro que se chama Onde a Onça Bebe Água. Esse livro foi produzido pela Universidade Federal de Santa Maria, sobre o Núcleo de Pesquisa e Extensão de Áreas Protegidas, Áreas de Proteção Natural, junto com a Fundação Boticário, e ele foi escrito pela professora pesquisadora Suzane, pela Marilise, pelas estudantes Carolina, Letícia e Estefânia. Então espero que gostem da história. Vamos descobrir do que ela fala e de onde ela traz essa história? Então espero que gostem, bom proveito, um abraço. Então vamos lá? Com vocês o livro Onde a Onça Bebe Água. Olá! Tenho rosetas espalhadas pelo meu corpo. Sou carnívoro e costumo andar sozinho, pois tenho hábito solitário e noturno. Muitos dizem que sou feroz por ser o maior felino das Américas. Por isso existe um ditado que diz: não me cutuque com vara curta. Quem será este felino que nos fala? Acho que agora vocês já sabem quem eu sou. Então, deixe-me apresentar. Meu nome é Boreal. Eu sou uma onça pintada, da espécie Panthera onca. Sou um animal conhecido dos pesquisadores. Eles me identificam através de 2 colares de pintas no meu pescoço. Por muito tempo, por causa do desmatamento e da caça, atravessei o rio Uruguai e morei do outro lado do Salto do Yucumã, em florestas vizinhas na Argentina, o que fez com que eu não fosse mais vista nas matas do parque e arredores. Que parque é esse, será? Agora, com a floresta protegida na área do Parque Estadual do Turvo, eu e os outros animais encontramos alimento, abrigo, o que garante nossa sobrevivência na mata. Nós, moradores das florestas, ficamos muito felizes com o nosso habitat preservado, pois assim podemos viver em segurança. E aqui eu apresento para vocês então a nossa amiga onça chamada Boreal, que tem dois conjuntos de manchas, de rosetas, que a gente chama essas manchinhas que estão nas onças, em volta do pescoço. Cada pintinha dessa é como se fosse um sinal único, né? São as digitais das onças. Cada onça tem essa marquinha, tem as suas próprias marquinhas, nenhuma é igual a outra, certo? Então aparece o Boreal aqui, voltando para as florestas do Rio Grande do Sul, sendo o Parque Estadual do Turvo a maior reserva florestal de Mata Atlântica ainda existente no estado, onde essa onça tem sido avistada, bem como outros grandes animais importantes para o ecossistema da Mata Atlântica, que é caracterizado por regiões úmidas com florestas de grande porte que servem de abrigo, habitat para esses felinos, esse que é um dos maiores das Américas, para outros animais que também servem de alimento para as onças. Então vamos continuar. Nós, as onças, junto com a arpia, somos os animais mais fortes da floresta. As onças sobrevivem caçando outros animais e, quando a mata é preservada, temos
muita fartura de alimento. Nossas principais presas são animais como a anta, a capivara, o jacaré de papo amarelo e o cateto. Costumamos caminhar nas matas densas no interior do parque, mas também utilizamos as trilhas para andar e caçar e, muitas vezes, somos flagradas pelos pesquisadores, seja pelas armadilhas fotográficas, pelas nossas fezes ou pelas nossas pegadas. Os pesquisadores nos deram nome, nos chamam de Boca Brava, Turuna, Iaboti e Aurora. Então aqui dá para vocês verem as onças passeando pelas trilhas no interior do Parque Estadual do Turvo. E ao longo das trilhas estão as armadilhas fotográficas deixadas pelos pesquisadores e elas são ativadas pelo movimento. À medida que as onças passam por aqui ou qualquer outro animal, essa máquina fotográfica, essa câmera, ela é ativada e dispara, então começa a filmar ou começa a tirar fotos. Um desafio para vocês: procurem aí no celular de vocês quem são as arpias com H e quem são os catetos. Mas não sou o único a ser protegido e observado aqui. Junto comigo vivem muitas espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios e outros animais. Muitos deles estão ameaçados de extinção, como a arpia, então aqui está a arpia, a anta, a jacutinga, a paca e outros animais que vivem no interior do parque. E por falar em jacutinga, vocês sabiam que era muito comum ver estas aves na floresta do Parque Estadual do Turvo? Mas os homens, com suas armas, as perseguiram. Hoje, esta espécie ocorre principalmente no parque, mas também é vista raramente na terra indígena de Nonoai e na escarpa da Serra Geral. A jacutinga tem um papel muito importante da natureza, pois espalha frutos e sementes dos quais se alimenta, como os frutos da figueira, um de seus alimentos favoritos. Aqui então está a jacutinga comendo um frutinho da figueira e, como ela ingere essa fruta praticamente inteira, ela vai caminhando pelo parque. Quando faz a digestão e defeca, nas fezes dela fica já com o adubo pronto, a semente que vai germinar e vai dar origem a novas figueiras. Então, a jacutinga também tem um papel muito importante dentro do parque. Assim, graças à jacutinga e outras aves que comem frutos das sementes que germinam, crescem novas árvores que renovam a floresta. As figueiras, em especial, produzem muitos frutos em todas as estações do ano. Por isso, a jacutinga é considerada uma espécie-chave para os animais da floresta, porque ela vai então fazer esse replantio dentro das florestas do parque. Além da jacutinga, aqui na floresta, podemos encontrar o macaco prego, que adora pular entre as árvores e se alimenta principalmente de insetos e frutos. Porém, ele precisa tomar muito cuidado, pois a arpia está de olho nele e quer garantir a refeição do dia. Então aqui está o macaco prego, que geralmente anda em bandos dentro do parque. E no alto da copa das maiores árvores estão as arpias. As arpias são uma das maiores aves de rapina da América do Sul, uma das maiores do Brasil, se não a maior. E ela se alimenta tranquilamente de pequenos mamíferos, como o macaco prego. Então ela é capaz sim de fazer essas caçadas.
O lagarto teiu e a cutia estão disputando para ver quem pega primeiro os frutos do gerivá que caem no solo. Quem sair vitorioso dessa competição garantirá também que as sementes do gerivá serão dispersadas pela floresta, como as da figueira, ajudando a manter a população das espécies vegetais. Então tá aqui o lagarto teiu, a cutia e lá está o boreal de olho nessa história toda, no meio da floresta. E aqui a gente vê um tronco de um gerivá, que é o coqueiro nativo aqui do Rio Grande do Sul, especialmente das regiões da Mata Atlântica, e ele produz um fruto que é muito apreciado por diversos animais. Até mesmo a própria jacutinga é capaz de se alimentar dele. E mamíferos e répteis como o lagarto teiu, que é o lagarto que aparece muito comumente aqui na nossa região. Ele se alimenta do fruto inteirinho, e também da nossa amiga cutia, que é uma das grandes jardineiras do parque, né, que acaba se alimentando do fruto inteirinho para levar esse fruto embora na sua barriga, e depois que faz a digestão, então lá ficam as sementes já com o adubo pronto para crescerem no momento em que a luz começar a bater com maior incidência nessa região, e acontece a germinação e a renovação da floresta, principalmente das espécies de gerivá, certo? Cabe dizer também que a cutia, com esse papel que ela faz, então, de estar dispersando e levando na sua barriga as sementes, o fruto inteiro do gerivá, porque quando o fruto está inteirinho assim, ela come ele fresquinho. Quando ele está um pouquinho mais passado, ela vai retirar e vai se alimentar do caroço, que tem a amêndoa. E também ela é capaz de enterrar no meio da floresta os coquinhos, onde ficam as sementes do gerivá, né? Então, quando ela faz esse hábito de escavar a floresta, que está super adubada pelas folhas das árvores, ela faz praticamente um plantio dessa árvore, que com o tempo vai acabar nascendo, porque a cutia não vai lembrar de todas as sementes que ela enterrou, não consegue voltar àquele lugar para se alimentar então do coquinho que ela enterrou, e as plantas começam a se regenerar, a nascer e formar uma nova parte da floresta. Assim, a floresta está sempre sendo renovada por esses animais que têm um importante papel. Seguindo a nossa história, o frango d'água e a saracura também vivem aqui. As capivaras vivem de boa na lagoa. Como grandes roedores que são, estão sempre comendo a vegetação aquática. O gavião carrapateiro, por exemplo, gosta de pousar na capivara e se alimentar dos carrapatos e de outros bichinhos que ficam no seu pelo. Olhem que bela parceria! Essa interação é conhecida como protocooperação. Então aqui eu vou mostrar para vocês a nossa amiga que está se alimentando de boa por aí, né? E lá está o gavião carrapateiro em cima dela, se alimentando dos animais que fazem mal, né, para as capivaras, que é o carrapato. E aí nesse processo há um processo de cooperação ecológica que a gente chama de protocooperação entre as capivaras e o nosso amigo gavião carrapateiro, porque ele se alimenta de algo que está prejudicando a capivara, né, sem causar malefício nenhum à capivara, e a capivara também acaba ajudando o gavião então a se alimentar, trazendo alimentos para ele. Isso se chama então protocooperação. Seguindo, outro roedor muito famoso é a paca. Essa espécie encontra-se ameaçada de extinção e corre muito perigo por causa dos caçadores. Além disso, ela fica atenta ao gato mourisco, pois ele se alimenta de pequenos mamíferos. Pois ele se alimenta não só de pequenos mamíferos e répteis também. E diferentemente dos felinos, ele gosta muito de andar
na floresta durante o dia. Seguem aqui então algumas imagens do gato mourisco, né? Repousando aí durante o dia, e lá tá nosso amigo frango d'água dentro da lagoa, e a capivara, ela vive em volta da lagoa, se alimentando dessa vegetação que cresce em volta da lagoa. Então, e aqui tá a paca, que também é um outro grande roedor que vive nessa região. Agora vou apresentar para vocês um gato que gosta de viver no escuro. O nome dele é gato maracajá. Ele possui rosetas pelo corpo, assim como eu, e gosta de escalar árvores. Também tem uma prima que mora aqui, a onça parda, que é o segundo maior felino das Américas, perdendo apenas para mim, é claro. Quem também gosta de viver à noite são as corujas. A suiandara, uma coruja com uma expressão muito amigável, pois tem um rosto em forma de coração e parece estar sempre sorrindo. Alimenta-se principalmente de roedores. A jararacuçu, serpente peçonhenta e noturna, como eu, também se encontra ameaçada de extinção. Então vejam vocês que à noite não é apenas as onças que saem para circular pelo Parque Estadual do Turvo. Nós vamos ter o gato maracajá, que é muito parecido com a onça. Ele é apenas um felino de menor porte. Ele pode ser até confundido em alguns casos como um filhote de onça. Ele é diferente da jaguatirica, que é um outro felino que também ocorre no parque, certo? E aí, além dos felinos noturnos, e temos também a onça parda, que é uma onça que não tem pintas e que ela tem sido encontrada em toda a região, não só dentro do parque, mas também fora, tem sido avistada nos municípios ao redor do nosso parque, inclusive se alimentando de animais domésticos. E até aqui onde eu estou hoje na Boa Vista do Cadeado, no sítio dos meus pais, a ocorrência também da onça parda, né? Então, nessa região. Isso é um sinal que esse felino está encontrando nos fragmentos de floresta local para ela conseguir se alimentar, se morar e também se reproduzir, certo? Além disso, além desses animais, tem outros animais de hábito noturno, como as corujas e também a serpente. Essa serpente amarela e vermelha aqui é muito conhecida também no parque, certo? Seguimos nossa história. As unidades de conservação são criadas para proteger e abrigar inúmeras espécies. No entanto, elas oferecem inúmeras vantagens às pessoas, principalmente quanto à qualidade de vida, pois o clima fica mais ameno, as águas são mais puras, os solos mais férteis e o prazer de estar em contato com a natureza é fundamental. Todos esses benefícios são conhecidos como serviços ambientais, serviços prestados então pelas florestas, pelos animais, pelas paisagens, pelos ecossistemas e pelos biomas que eles integram. E eles são essenciais para a manutenção da vida em todo o planeta Terra, certo? O Parque Estadual do Turvo, então, ele faz parte de uma das unidades de conservação do Rio Grande do Sul. É a unidade de conservação do Rio Grande do Sul com maior área florestal de Mata Atlântica que permanece ainda em pé no nosso estado. E tem esse importante papel não só para abrigar animais, mas também para visitar o parque. Quem de vocês já visitou o parque? Quem sabe esse ano a gente possa fazer uma nova visita. Para quem já fez, nós visitamos o ano passado com os 6º anos. Se nós conseguimos visitar esse ano, então quem sabe a gente possa visitar outras trilhas, as outras lagoas que existem e principalmente o Rio Uruguai, que a gente não pode conhecer, e o Salto do Yucumã. A maioria das pessoas acham que o Parque Estadual do Turvo, essa importante unidade de conservação, tem apenas a floresta e a cascata do Yucumã,
que é a maior cachoeira em extensão do planeta Terra. Ela tem quase 2 quilômetros de queda, né? Mas essa é uma conversa para as nossas próximas aulas, que eu vou retomar sobre por que será que essa cachoeira é assim, por que ela é tão extensa, né? Não é tão alta, e o que aconteceu para isso se formar. Mas seguimos nossa história. Tenho um amigo muito especial para apresentar para vocês. Vocês já ouviram falar no Sarampião? Sarampião foi uma pessoa muito importante para o parque, pois, enquanto guarda-parque florestal, dedicou sua vida para a proteção da mata. Por mais de 50 anos, Sarampião morou dentro do Parque Estadual do Turvo e assim protegeu a área contra invasores e caçadores. Ele conhecia muito bem a floresta, desde os animais até as espécies raras de plantas, das quais algumas eram usadas para fins medicinais. Então aqui está uma homenagem ao seu Sarampião, que foi um guarda-parque muito importante do parque, um dos primeiros, e ele tinha um amplo conhecimento por morar lá dentro, não só das espécies animais, como também de espécies vegetais, fazendo todo aquele trabalho de reconhecer as árvores, para que cada uma tem um potencial medicinal e para indicar para as pessoas para qual doença pode ser tratada, né? Então é uma forma de também diferenciada de tratar e preservar a saúde também das pessoas. Sarampião conhecia também as espécies de plantas que muitos o chamavam de curandeiro da natureza, pois ajudava as pessoas a tratar suas doenças com as plantas medicinais que existiam na região do parque. O jaborandi é uma dessas plantas indicadas por Sarampião para o tratamento de doenças do trato respiratório. Fazia também chás de urtigão para tratar quem tinha pedras nos rins, e as populares charopadas da grápia no tratamento de infecções para combater a dor. Sarampião faleceu há muito tempo, porém, mesmo não estando entre nós, o seu legado permanece até hoje. Ele serve como inspiração para todos nós, que conservamos o parque e seguimos os seus passos como protetores da floresta. Muito legal, então, essa homenagem às pessoas que preservam o parque, que fazem parte da história da comunidade, não só de Derrubadas, de Tenente Portela, de toda a região, né? E que com certeza o seu Sarampião não só fazia os chás, as charopadas, mas também ensinou muito as pessoas sobre o potencial das plantas e dos animais. E a partir do legado deixado por Sarampião, conto com a ajuda de uma grande equipe. Esta equipe é composta por guardas-parques, ONGs, ambientalistas, professores e pesquisadores. Essa equipe tem a função de colocar em prática ações voltadas à conservação do parque. Dentre elas estão a proteção contra a caça e a pesca, estudos sobre os animais e plantas, atividades de educação ambiental, divulgação das atividades que estão sendo realizadas no parque. Então, todas essas pessoas hoje são responsáveis por não só cuidar do boreal, mas também de toda a área do parque, a preservação dos animais que lá vivem e das plantas, né? E fazer o acolhimento também dos turistas que visitam o Parque Estadual do Turvo. Depois de saber um pouco mais sobre plantas e animais que moram por aqui e sobre nossa história, convido vocês a conhecerem pessoalmente as belezas do Parque Estadual do Turvo e o lugar onde a onça bebe água, certo? Então muitos de vocês já conhecem essa região aqui do parque, que é a parte de entrada. Aqui dentro está o centro de atendimento ao turista e também é um centro de educação ambiental Sarampião, que é uma homenagem, é um ecomuseu, né, em homenagem então a esse belo trabalho feito por esse guarda-parque, onde a gente encontra diversas espécies empalhadas
de animais que são recolhidos mortos do parque e são empalhados, taxidermizados para ficar então na exposição e contar também um pouco da história do parque. Esses animais ajudam a demonstrar e a gente reconhecer um pouco da biodiversidade do parque, certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais então da história, não só do Boreal e da sua família, mas principalmente do parque com maior área florestal do Rio Grande do Sul. Então a gente convida todo mundo a vir conhecer essa maravilha da nossa região. Para os alunos que ainda não conhecem, assim que essa pandemia passar, eu espero poder acompanhá-los, ou vocês podem convidar a família de vocês a conhecer o Parque Estadual do Turvo, chegando ali na entradinha. Não deixem de visitar o Ecomuseu, né? Conhecer o centro de acolhimento, buscar informações, há vídeos sobre os animais, sobre as plantas do parque, há muita informação interessante. Procure informações sobre as trilhas que existem no parque que vocês podem estar fazendo, ou procurem agendar com algum guia ou condutor de trilhas da natureza na região para fazer esse passeio. E esse parque tem essa importância fundamental então porque ele faz parte desse grande corredor de Mata Atlântica em todo o sul do Brasil, adentrando também um pouquinho na Argentina e os outros países, como Uruguai e Paraguai também. E aqui então a gente tem o Parque Estadual do Turvo, que vai estar conectado aos parques da região da Argentina de Misiones, que vão se conectar logo mais acima no Paraná com o Parque Nacional Iguaçu e também com uma outra unidade de produção de conservação em São Paulo, certo? Formando um grande espaço, um grande corredor para que esses grandes felinos, como as onças, possam ter a área para conseguir caçar, para conseguir morar e também se reproduzir. Então, preservar a natureza, as florestas, não só preservar as árvores, mas é também preservar todos os animais que dependem dela e garantir para nós lugares lindos como o Parque Estadual do Turvo para serem visitados, o Parque Nacional do Iguaçu e outras tantas regiões que o nosso país tem, e permitir que as águas desta região, que o solo e que inclusive os regimes de chuva sejam garantidos e ocorram de forma mais regrada, mais regulares, graças a essas grandes zonas de evaporação. As florestas têm esse papel fundamental. Elas vão absorver as águas do solo, vão jogar para a atmosfera, vão formar as nuvens. Essas nuvens vão se condensar e vão virar chuva novamente, e que vão percorrer toda a região. A região nossa recebe uma grande influência desse serviço ambiental prestado por essa unidade de conservação, que é o Parque Estadual do Turvo. Espero que tenham gostado da história. Deixo aqui o meu grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Por favor, continuem se cuidando, continuem em casa, né? Espero em breve a gente estar junto e poder trocar todas as boas energias, vocês me encherem de perguntas, que eu adoro conversar com vocês, e quem sabe nós estarmos então fazendo uma nova visita ao Parque Estadual do Turvo, ou quem sabe a Foz do Iguaçu, ao Parque Nacional do Iguaçu, porque a gente tem que sonhar, né? Então, os estudos nos permitem isso. Continuem estudando, continuem se dedicando, e até o nosso próximo encontro. Um abraço, até lá!